Isso não é entretenimento, não é motivação barata e definitivamente não é um vídeo para agradar. Isso é um chamado à responsabilidade. Um chamado para você que está cansado de carregar o peso das escolhas dos outros, cansado de tentar salvar quem insiste em se perder, cansado de lutar batalhas que nunca foram suas. Existe uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você não é responsável por consertar ninguém. Não é seu dever mudar quem não quer mudar. Não é sua obrigação impedir alguém de colher o que plantou. Não é sua missão se afogar para provar lealdade. Existe uma linha entre amar e se anular, entre ajudar e assumir, entre apoiar e se destruir. E hoje, você vai enxergar essa linha com clareza, porque disciplina não é controlar o mundo. Disciplina é governar a si mesmo, e o resto não é seu. Não carregue fardos que não são seus. Existe uma ilusão silenciosa que aprisiona muitos. A ideia de que somos responsáveis por consertar a vida dos outros, de que se nos esforçarmos o suficiente, se falarmos as palavras certas, conseguiremos mudar decisões alheias, salvar quem não quer ser salvo, corrigir rotas que não traçamos. Mas há uma verdade simples, dura e libertadora. Cada pessoa vive as consequências das próprias escolhas, e a única vida sobre a qual temos real domínio é a nossa. O que o outro escolheu viver é problema dele, e a vida dele são as escolhas dele. Você pode aconselhar, pode alertar, pode estender a mão, mas não pode caminhar no lugar de ninguém. Não pode pensar pelo outro. Não pode sentir pelo outro. Não pode decidir pelo outro. E quando você tenta, começa a adoecer. O estoicismo nos ensina algo que poucos querem ouvir. Controle é limitado, muito limitado. Marco Aurélio escreveu que devemos concentrar nossa energia apenas naquilo que depende de nós. Todo o resto, opinião alheia, comportamento alheio, decisões alheias, pertence ao território que não controlamos. Quando você assume como seu o problema que nasceu da escolha de outra pessoa, você está ultrapassando essa fronteira invisível. Está tentando governar um território que não lhe pertence. E toda invasão tem um preço. O preço é ansiedade. O preço é frustração. O preço é desgaste emocional. O preço é ressentimento. Você começa querendo ajudar, termina exausto, incompreendido e muitas vezes culpado por algo que nunca foi sua responsabilidade. Há pessoas que vivem em caos constante, escolhem relacionamentos destrutivos, hábitos autossabotadores, decisões impulsivas, repetem padrões que já provaram ser prejudiciais. E ainda assim, quando o resultado chega, a dor, o prejuízo, a solidão, eles procuram alguém para dividir a carga. Muitas vezes, é você. E é nesse momento que a maturidade é testada. Porque compaixão não é carregar o peso do outro. Amor não é assumir a responsabilidade pelo erro alheio. Lealdade não é se afogar junto. Existe uma diferença entre apoiar e assumir, entre estar presente e se tornar responsável, entre oferecer orientação e se tornar muleta. Quando você ultrapassa essa linha, deixa de ajudar e começa a sustentar o problema. Existe uma arrogância silenciosa em querer mudar alguém que não quer mudar. Parece bondade, mas muitas vezes é ego. É acreditar que sua visão é superior, que seu caminho é o certo, que se o outro apenas escutasse você, tudo se resolveria. Mas cada ser humano tem seu próprio tempo, sua própria consciência, seu próprio processo. Ninguém amadurece por imposição. Ninguém evolui por pressão externa. Ninguém se transforma porque alguém insistiu. Mudança real nasce de decisão interna. E decisão interna não pode ser forçada. Você pode repetir 1000 vezes a mesma orientação. Se a pessoa não estiver pronta, ela não ouvirá. E se ouvir, não aplicará. E se aplicar, abandonará na primeira dificuldade. Não é porque você explicou mal, não é porque você não se esforçou o suficiente, é porque não depende de você. Há uma liberdade imensa em aceitar isso. Quando você entende que não pode mudar ninguém, algo dentro de você relaxa. Você para de lutar batalhas que não são suas. Para de gastar energia tentando convencer quem já decidiu não ouvir. Você começa a escolher onde coloca sua força. E isso é maturidade. O homem ou a mulher forte não é aquele que salva todos ao redor. É aquele que reconhece seus limites e respeita os limites da realidade. Epicteto ensinava que devemos distinguir claramente o que está sob nosso controle e o que não está. Sob nosso controle estão nossas opiniões, nossos julgamentos, nossas ações, nossa disciplina, nosso caráter. Fora dele estão as ações dos outros, os eventos externos, as reações alheias. Quando você sofre por algo que o outro decidiu fazer, você está lutando contra a natureza das coisas. E lutar contra a natureza
é perder sempre. Quantas vezes você já tentou impedir alguém de cometer um erro que ele insistia em cometer? Quantas vezes alertou, aconselhou, explicou e ainda assim a pessoa fez exatamente o que queria? Depois, quando as consequências chegaram, você sentiu raiva, sentiu frustração, pensou: eu avisei. Mas a pergunta real é: por que você se permitiu carregar essa frustração? Se você já havia entendido que a decisão não era sua, por que se apropriou do resultado? Isso acontece porque confundimos proximidade com responsabilidade. Achamos que por amar alguém, somos responsáveis por suas escolhas. Não somos. Somos responsáveis pela forma como reagimos a elas. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho físico, vem do envolvimento excessivo na vida dos outros. Vem de tentar controlar o incontrolável. Você começa a viver em função dos problemas alheios. Suas emoções passam a depender do comportamento de outra pessoa. Se ela está bem, você está bem. Se ela está mal, você desmorona. Se ela decide errado, você sofre como se a decisão fosse sua. Isso não é amor equilibrado. Isso é dependência emocional disfarçada de cuidado. E dependência nunca constrói força. A postura estoica não é frieza, não é indiferença cruel. E é entender que cada ser humano tem autonomia moral. Cada um colhe o que planta. Cada um aprende ou não, com as próprias experiências. Você não é o salvador de ninguém. Você não é o juiz da vida alheia. Você não é o arquiteto das escolhas dos outros. Você é responsável apenas por sua conduta. E isso já é uma tarefa imensa. Quando você aceita que não pode mudar o outro, começa a olhar para o único lugar onde a mudança é possível, dentro de si. Se alguém escolhe o caos, você escolhe a estabilidade. Se alguém escolhe a impulsividade, você escolhe a disciplina. Se alguém escolhe o vitimismo, você escolhe a responsabilidade. Se alguém escolhe a autodestruição, você escolhe o autocontrole. Essa é a verdadeira influência. Não é convencer, é exemplificar. E mesmo o exemplo não garante transformação alheia, ele apenas garante coerência pessoal. Existe também uma verdade desconfortável. Às vezes, você insiste em resolver o problema do outro, porque não quer enfrentar os seus próprios. É mais fácil se ocupar com a vida alheia do que olhar para as próprias falhas. É mais confortável ser o conselheiro do que o disciplinado. É mais simples apontar o erro do outro do que corrigir o próprio caráter. Mas a filosofia estoica é direta. Concentre-se no que depende de você. Se há algo a melhorar, comece por si. Se há algo a corrigir, corrija-se. Se há algo a fortalecer, fortaleça seu próprio espírito. O resto é distração. Não traga para sua vida problemas que não são seus. Isso não significa abandonar quem você ama. Significa não assumir responsabilidades que pertencem a outra consciência. Você pode apoiar sem absorver. Pode ouvir sem carregar. Pode aconselhar sem impor. Pode amar sem se anular. Existe uma linha invisível entre solidariedade e autossabotagem. Cruzá-la é fácil. Voltar é doloroso. Por isso, aprenda a reconhecer os sinais. Se você está constantemente ansioso por decisões que não tomou, algo está errado. Se você sente culpa por escolhas que não fez, algo está errado. Se você vive tentando salvar quem não quer ser salvo, algo está errado. Você precisa voltar para si. Há uma serenidade profunda quando você aceita que cada pessoa tem o direito de escolher, inclusive escolher mal. A dor ensina, a perda ensina, o erro ensina. Muitas vezes, mais do que qualquer conselho, você pode impedir alguém de sofrer uma consequência hoje. Mas ao fazer isso repetidamente, pode impedir que essa pessoa amadureça. E crescimento não acontece na ausência de responsabilidade. O homem forte observa, orienta quando solicitado, e depois respeita a decisão alheia. Ele não implora para ser ouvido, não se desespera para ser compreendido, não se humilha para convencer. Ele entende que a verdade não precisa ser forçada. Quem estiver pronto, ouvirá. Quem não estiver, seguirá seu próprio caminho. E isso é suficiente. Não existe poder maior do que governar a si mesmo. Você pode não controlar o mundo, não controlar sua família, não controlar seus amigos, não controlar o mercado, não controlar o clima, não controlar o passado, mas pode controlar sua postura, pode controlar suas palavras, pode controlar suas reações, pode controlar seu caráter. E no fim, é isso que define sua paz. Quando você tenta mudar o outro, vive em constante frustração. Quando decide mudar a si mesmo, vive em constante evolução. A primeira postura gera desgaste, a segunda gera crescimento. Escolha onde investir sua energia, porque energia é limitada.
Tempo é limitado, vida é limitada. Desperdiçá-los, tentando moldar quem não quer ser moldado, é ignorar o próprio potencial de transformação. Há relações que se sustentam apenas porque você assume responsabilidades que não são suas. No dia em que você para, a relação desmorona, e isso revela uma verdade importante. Talvez ela só existisse porque você carregava o peso sozinho. Relacionamentos saudáveis são feitos de adultos responsáveis por si mesmos, não de um salvador e um dependente. Quando você se recusa a assumir o que não é seu, pode perder pessoas, mas mantém sua integridade. E integridade vale mais do que aprovação. A vida é um campo de escolhas individuais. Cada decisão cria uma consequência. Cada consequência molda o caráter. Se você tenta impedir alguém de viver o resultado das próprias escolhas, interfere nesse processo natural. Você não pode viver a lição pelo outro. Não pode amadurecer pelo outro. Não pode crescer pelo outro. Pode apenas cuidar do próprio desenvolvimento. No fim, tudo se resume a uma pergunta simples: o que depende de mim? Se não depende de você, solta. Soltar não é desistir das pessoas, é desistir da ilusão de controle. Soltar é um ato de força, é olhar para uma situação e dizer: eu fiz minha parte, o restante não me pertence. A única pessoa que você pode mudar é você. E essa é a responsabilidade mais desafiadora que existe. Exige disciplina diária e exige autocrítica honesta. Exige coragem para reconhecer falhas. Exige humildade para aprender. Exige constância quando ninguém está olhando. Mas é a única mudança real. Quando você melhora, seu mundo muda. Quando seu caráter se fortalece, sua postura muda. Quando sua postura muda, sua realidade muda. Não porque os outros se transformaram, mas porque você deixou de depender da transformação deles. A paz em aceitar que o outro é responsável pela própria vida. A liberdade em compreender que você não é responsável por salvar ninguém. Há poder em focar exclusivamente no próprio crescimento. Não traga para sua vida problemas que não são seus. O que o outro escolheu viver é problema dele, e a vida dele são as escolhas dele. Você pode orientar, pode apoiar, pode amar, mas não pode viver por ele. E quanto antes aceitar isso, mais cedo encontrará serenidade, porque no final, o verdadeiro domínio não está em controlar o mundo, está em governar a si mesmo. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Isso mostra que, mesmo cansado, você escolheu continuar. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, envie este vídeo. Seguimos em frente. Seguimos com disciplina,